Três dicas para quem quer aprender a orar. A primeira é: escolha um lugar tranquilo onde você ore sempre no mesmo lugar, porque isso cria um hábito e gera uma sensação de confiança, de proteção. Segundo, tenha um momento de falar, mas tenha também um momento para ouvir, porque Deus fala com a gente na oração. E a terceira coisa que é muito importante: sempre antes de entrar no momento de oração, leia um trecho da Bíblia, medite sobre ela, porque ele já vai aguçando a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E eu quero terminar dizendo que a oração é uma arma poderosa. Você pode abrir o coração e falar o que você quiser para Deus, que Ele vai entender o que está no teu coração, e a Bíblia diz que muito pode na sua eficácia a oração do justo. Três coisas que você nunca deve fazer com a sua esposa. Primeiro, falar mal dela, para ninguém, nem pelas costas e nem pela frente. A esposa deve ser defendida e elogiada pelo marido. Se tiver que fazer crítica, faça para ela em particular. A segunda coisa que você nunca deve fazer: xingamentos. Sabe, existem maridos que agridem as mulheres o tempo inteiro, falam palavrões, coisas horríveis para suas próprias esposas. E a terceira coisa que você nunca deve deixar a tua esposa fazer é lutar tudo sozinha. Não deixa ela carregar o piano. Se a tua esposa faz tudo, vai chegar uma hora que ela vai se encher de você e vai procurar alguém que cuide dela, porque toda mulher precisa ser cuidada e amada, como diz a própria palavra de Deus, né? Que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, que assim mesmo se entregou por ela. Então, cuide da sua esposa, ela merece. Eu vou falar para vocês aqui sobre os três principais antagonistas dos inimigos da humanidade nos nossos dias. O último, eu quero ver se você vai saber qual é. O primeiro é o ódio. Qual é o antagonista do ódio? O que vence o ódio? O amor. Qual é o antagonista da mentira e do engano? A verdade. Qual é o antagonista do comunismo, que tem destruído tantas nações? Quem que você acha que é? Não é o capitalismo, é o cristianismo. Eu vi esse comentário do Alan dos Santos e eu achei muito interessante e concordo plenamente, porque quem combate hoje o comunismo no mundo é a mensagem de fé, a mensagem do cristianismo. Três orações que você vai fazer ainda essa noite para dormir em paz. A primeira é: Senhor, esteja comigo nesta noite. Jesus prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é onipresente e Ele pode estar com você se você o invocar. A segunda oração é: guarda-me. Olha, querido, a Bíblia diz que Deus é todo-poderoso. Nem todas as hordas do inferno são mais poderosas do que Deus. E o guarda de Israel é aquele que nos guarda. Então, ore a Ele: guarda-me, Senhor, nesta noite de todo ataque do inimigo, de todo espírito que vem durante a noite, né? Principalmente na madrugada. E a terceira oração que você vai fazer para Ele: Senhor, eu não sei o que vai ser no dia de amanhã, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então dirige os meus passos. Querido, Deus é onipotente, onipresente e onisciente. E toda vez que você ora a Ele, entregando a sua vida para Ele, Ele te guarda, te protege e te dirige. Três verdades que você precisa saber sobre uma vida com propósito. A primeira é que o propósito você descobre e não escolhe. O propósito que Deus tem para a sua vida é a escolha dele. Você só tem que descobri-lo. Segundo, o propósito de Deus traz plenitude para a sua vida, traz alegria, traz satisfação. Da mesma forma que os peixes foram feitos para o mar, que as aves para os céus,
Deus tem um propósito para a sua vida. E quando você descobrir esse propósito, a sua vida vai ter relevância. E a terceira coisa que você tem que aprender sobre o propósito. Para que você cumpra o propósito de Deus na sua vida, você tem que pagar o preço. Muitas vezes vai demandar sacrifícios, outras vezes vai demandar foco, né? Porque o inimigo muitas vezes vai te desviar do propósito de Deus. Por quê? Porque ele sabe que só se você estiver no propósito de Deus que a tua vida vai ter plenitude. Então, saiba de uma coisa, Deus tem um propósito para a tua vida. O livro de Romanos, capítulo 8, 28 e 29 diz que Deus, ele nos escolheu, nos chamou, nos predestinou para que nós nos tornássemos a imagem do seu Filho. Então, o propósito de Deus para a nossa vida tem a ver com a conformação da nossa imagem à imagem de Jesus. Agora, para cada um de nós, esse propósito se manifesta de maneira diferente. Então, se você deseja saber qual é esse propósito, busque a Deus, porque Ele vai te revelar como é e qual é o seu propósito. Amém? Vou lhe falar sobre os 3 maiores medos da humanidade e como vencê-los. O primeiro é o medo da morte. E nós vencemos o medo da morte na confiança da promessa de Jesus que disse: eu sou a ressurreição da vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O segundo é o medo da solidão. Mas a Bíblia também diz que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em todos os momentos, o Senhor está conosco, na tristeza, na dor, na provação e até mesmo no momento da morte. E o terceiro medo é o medo do futuro, porque a gente não sabe o que virá. Mas a Bíblia diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações e súplicas. Portanto, o antídoto para o medo é sempre encontrar em Deus e na sua palavra uma promessa que vai anular o medo e vai nos trazer confiança. Pastor Lamartine, quais os segredos para ter uma vida saudável? Bom, essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Porque todo mundo está procurando descobrir um jeito de ter uma vida saudável. Basicamente, eu quero dizer para vocês que há 3 pilares fundamentais, que se você não estiver em cima desses pilares, você não vai ter uma vida plenamente saudável. O primeiro é espiritualmente. Ter um relacionamento com Deus, porque nós somos feitos, criados à imagem e semelhança de Deus. O ser humano sem Deus, ele tem um buraco, ele tem um vazio, ele tem fome no relacionamento com Deus. O segundo pilar importantíssimo é na alma, né? Na psique. Por quê? Porque é na alma que está toda a nossa capacidade de decidir, é na alma que estão os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, se você não tiver emoções equilibradas, se você não tiver sabedoria para lidar com o mundo, você não vai viver de maneira saudável. E, por último lugar, o corpo, porque o corpo é, na verdade, o instrumento, né, que Deus usa para que nós possamos expressar a nossa vida neste mundo. Então, para que você possa ter um corpo saudável, você tem que ter alimentação adequada, sono, exercício físico, tem que ser uma pessoa que não viva debaixo de estresse. E se você equilibrar esses 3 aspectos, corpo, alma e espírito, você será uma pessoa saudável na sua plenitude. Se você gostou desse vídeo aqui, comente e compartilhe, porque tem muita gente que precisa ouvir falar sobre isso.